Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza dessa semana. Hoje o nosso encontro vai ser um encontro muito especial. Hoje a gente vai falar de organização de uma rotina real, uma organização na vida de quem não tem tempo a perder. Eu vou apresentar para vocês e hoje eu digo que esse pod ele tem um gostinho mais favorito para mim, eu vou explicar o porquê depois. Antes eu quero dizer que esse pod também acontece porque a gente tem parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar de uma vida mais leve para as mulheres, né? Um relacionamento melhor dentro de casa, mais leveza de fato para a nossa família. Então comigo aqui é a Imperatriz e Toque Lar, sempre no nosso cenário. Então os nossos cenários aqui, desde o primeiro episódio, sempre é por conta da Imperatriz e Toque Lar. Então qualquer um desses que você vê aqui, você pode ter na sua casa também. Também comigo o Supermercado Bertolete, o Berto tá sempre apoiando nós aí pra gente levar essa mensagem. Toda quinta-feira a gente faz um passeio muito legal lá também, né? Falando de produto, de dica, de como usar. Então o Berto tá com a gente aqui. Também comigo a Esquina Bom. A Esquina Bom sempre pra gente lembrar, né? Que é bom a gente cuidar, organizar e tudo mais, mas ter um momento pra nós, ter um momento pra nossa família. Colecionar essas memórias é muito importante. Então, esses são os parceiros, né, que acreditam nessa mensagem que a gente quer levar. E agora, vamos à nossa apresentação da minha convidada de hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ela já foi minha aluna, eu acompanhei de perto a transformação dela. Ela que é uma mulher incrível, pedagoga, professora de educação infantil, mãe de 3 filhos, tem uma rotina super puxada, mas o que mais me impressiona nela é como ela se tornou uma pessoa muito mais organizada. A gente estava conversando antes, ela disse, existe uma antes e uma depois. Hoje eu quero muito que vocês conheçam, se inspirem e vejam que é possível também para a sua vida. Hoje a gente vai conhecer, você vai conhecer ela, Marcela Queiroz de Lima. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. Uma alegria estar te recebendo aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Eu sei que às vezes as gurias ficam um pouco com vergonha, mas eu acho que a ideia que a gente quer levar dessa questão da ordem, que é possível, né? Que às vezes uma mulher apoiando a outra, eu acho que é o principal. A gente vence, como tu falou, né? A gente vence a vergonha, a gente vence o medo, para poder daqui a pouco, sem dúvidas, agregar na vida de muitas mulheres que estão nos assistindo aqui hoje. Então, quero te agradecer pelo convite, né, para bater esse papo contigo hoje. E a gente começou, eu não sei quanto tempo faz, mas eu acredito que já faz mais de um ano? Foi ali em dezembro, eu acho, de 2024 ou janeiro de 2025. Faz um tempinho já, né? E antes tu me disse assim, existe uma Marcela antes e uma depois. Eu quero saber o que mudou na tua vida desses processos da organização de fato. Na verdade, assim, eu nunca fui uma pessoa muito organizada, né? Uhum. E quando eu me separei, assim, de uma hora para outra, eu me vi sozinha, com 3, né, filhos, casa, 40 horas dando aula, e eu chegava, fazia, sempre não tinha tempo para nada, e parecia que eu nunca conseguia. Aquela bagunça me deixava muito agitada. Eu começava uma coisa, não terminava, ia querer começar outra. Aí foi um dia que eu vi no Instagram uma postagem sua. Eu disse, não, tá aí, eu preciso de ajuda. Eu já estava assim, não consigo mais sozinha, estava me fazendo mal, aquela situação de querer fazer e não dar conta. Aí que eu digo que depois que eu conversei contigo, que eu comecei a consultoria, nossa, hoje é outra coisa. Eu não tinha tempo para nada, né? Lembra que no início eu te dizia, eu não consigo tempo para nada, eu faço, a minha rotina, eu ia dormir tarde, a Cecília também, consequentemente também, porque eu sempre estava fazendo alguma coisa e sempre faltava. Agora a nossa qualidade de sono mudou, a gente tem uma rotina... Até isso melhorou. uma rotina de sono melhor. Eu tenho tempo para eles, né? Porque daí tu me ensinou a mim, eu digo assim, que não é só uma organização de casa, foi uma organização da minha vida inteira, né?
porque eu consegui tirar tempo para mim de manhã cedo. Tá acordando antes um pouquinho? Sim, porque daí eu acordava sempre em cima do laço, né? Sim. Então, agora eu tiro aquele tempo para mim e um dos vilões era o celular, né? Eu me acordava Legal. com o celular na mão. Legal. Então, desde o início ali me policiando, e são hábitos, né? Legal a gente falar disso, porque acompanho muitas alunas que têm essa questão, porque hoje está muito fácil, hoje todo mundo tem um celular e às vezes a gente acaba se perdendo ali. Para ti era um dos grandes problemas, né, Marcela? Era, eu sempre estava com ele na mão, né? E eu sempre estava assim, eu não conseguia tirar um feriado de folga, eu sempre estava sempre com acúmulo de coisas, né? Então, antes eu não conseguia fazer nada, hoje eu consigo sair. Então, quando os meus filhos, eles não estão comigo, aí eu tiro aquele tempo para estudo, fazer a rotina das escolas, né, de planejamento, colocar no sistema, então não acumula mais nada. E daí, quando eu estou com eles, sim, é o tempo que eu estou com eles. Então, tu consegue estar presente sim, também. melhorou até tudo, né? E foi tudo uma questão de organizar a minha vida, que estava bagunçada. Agora, em casa, eu digo que o humor mudou também, porque daí tá leve, tu não tá se batendo em nada, tu acha tudo com mais facilidade, né? Que legal. E eu vejo, assim, que a Cecília também já tá. Afetou ela também. Tu acredita que ela começou a se organizar um pouquinho melhor ou ela se acalmou mais, ou os dois? Os dois, porque daí nós, no quarto, a gente organizou uma caixa só. A gente tinha bastante essa questão dos brinquedos, era muita coisa, né? E daí a gente separou uma caixinha só para Polly e Barbie, uma só coisinha de casinha. Então ela já sabe, ela quer brincar de casinha, ela pega aquilo lá, brinca. E ela mesma diz, brincar e guardar, né? Que legal. Então ela mesma, ela já tá guardando e ela arruma. Eu não tinha hábito de arrumar a cama, né? Eu digo que agora eu tô viciada em cama posta, né? Não posso ver. Eu disse, meu Deus. Então é coisa que ela me ajuda também a arrumar a cama de manhã cedo. Ela também já começou. Agora ela, quando ela vai brincar de Barbie, ela arruma também a caminha das. Tu vê como a gente influencia os nossos filhos, né? Eu digo assim, eles aprendem com as nossas atitudes, né? E às vezes muitas me falam assim, Vani, meus filhos não se organizam, são bagunceiros, e claro, isso é muito da criança, é normal, mas eu vejo que assim, quando a gente tem mais hábitos de organização, eles tendem a copiar também dentro de casa, né? No início ali eu tinha que cobrar bastante deles, né? Mas é que tu também não era a referência do caso, que nem tu disse, né? E eu ali tive que ter aquele cronograma, daí fiz um cronograma para eles também, né, de rotina, de hora de acordar, a hora que tinha que levar o lixo. Então tudo foi feito. Tu conseguiu passar para eles também esse cronograma de atividades? Para eles conseguir também. Eu não tá toda hora cobrando, que isso me cansava também, eu ter que cobrar, porque era tanta coisa que às vezes me passava alguma coisa, né? Então agora dá tempo de cuidar, ou ver o tema, que às vezes eu não tinha tempo. E acontece, né? E isso me cobrava, sabe? Isso me frustrava. Imagina, porque tu tá na escola também, né? Não, prof, e daí às vezes o filho, né? Mas esse ano, assim, melhorou, porque daí agora eu não preciso mais cobrar, ele faz os temas, ele sabe que tem que fazer, porque daí ele tem aquele cronograma dele, né? Que legal. Eu lembro, assim, que a gente conversou muito essa questão dos brinquedos e toda essa questão sempre me chama atenção, porque às vezes a gente deixa muito excesso, né, para eles ali, e acaba que até eles não conseguem se organizar com aquilo ali, né? Fica muita coisa. Isso me ajudou até em sala de aula, em prática em sala de aula, porque às vezes a gente colocava muita opção. Eles têm dificuldade de escolher. E eles perdiam o foco, então era um brincar sem também intencionalidade, né? Então isso me ajudou na minha prática pedagógica em sala de aula, porque agora eu estou pensando, né? Comecei a pensar qual brinquedo, a quantidade, que né? Legal. Então tudo isso também. Tu vê que tu começou na casa, né? Tu começou fazendo esse processo na casa e depois foi indo para todas as outras áreas, inclusive respingando nas crianças ali, deles se tornarem mais organizados também, né? E eles, às vezes, assim, a Cecília principalmente, cobra, né? Quando eles deixam alguma coisa fora do lugar. Porque um dia
me chamou muita atenção, que nós fomos deitar e ela disse, tá linda a nossa casa, né, mãe? Eu disse, tá. Claro, tá organizada, né? Não tem... A minha mesa era... Eu lembro. Lembro que eu te tirei? Tudo chegava e parava ali, né? Era um ponto de desordem. E agora não tem, daí eu comprei... comecei com o hábito também de comprar as flores naturais. Sério? Né? Essa eu não sabia. Eu comecei a comprar, eu comprava todo sábado, eu e a Cecília, nós tirava um tempo, então nós ia comprar uma flor, ela dizia que era para Santinha, nós fazia nosso agradecimento da semana, que também foi um hábito que nós começamos a ter um momento ou outro nós, e de nós agradecer. Daí agora eu comprei umas flores, aquela seca, sabe? Também, então, foi coisas que foi mudando ali na rotina da nossa casa, né? E legal que a organização desencadeou, por exemplo, essa questão do decorar, Sim. né? Tu falou da cama posta, então, porque às vezes a gente acredita que a gente precisa de muito para começar, mas na verdade, se tu começar esticando o lençol já é uma grande Sim. coisa, porque o que eu vejo? Eu vejo por mim, aos poucos tu vai melhorando a organização, vai deixando mais bonito, mas eu acho que o principal é acabar com a desordem, né? Porque Sim. daí tu tem vontade de investir naquilo ali, né? E o que eu aprendi é que assim, às vezes eu tinha essa vontade e queria fazer tudo de uma vez só. Aí ali no metade do processo, cansava, desistia. E daí com a consultoria, isso que foi me ajudando, sabe? Cada dia tirar um tempinho para fazer. E isso foi me dando disciplina, né? Hábito, coisa que eu não tinha antes. Muita gente acredita, eu sempre falei dos poucos minutos por dia contigo também, né? Muita gente não acredita nisso, exatamente por esse fato, porque às vezes tu passa horas fazendo uma faxina, horas fazendo aquilo ali, e claro, né, é muito esforço, é muita dedicação, tu bota muito peso naquilo ali, e quando a gente fala assim, não, 15 minutos por dia para cuidar disso aqui, de 15 a 30 minutinhos é o suficiente, as pessoas não acreditam, e aí quando a gente traz isso, é muito legal te trazer aqui, porque tu falando isso, mostra na prática que tu era uma pessoa que tentava fazer tudo de uma vez e não funcionava, e com esses poucos minutos por dia, né, com esse pouco tempo por dia, tu conseguiu manter essa constância. Não, e daí tu consegue fazer outras coisas, né, em casa, porque daí às vezes eu resolvia que ia limpar o quarto inteiro, organizar. Daí tu não faz mais nada e ficava tudo caótico. E daí tu cansa, tu acaba cansando, né, e daí no outro dia tu não faz mais, porque daí tu deixou acumular aquilo que tu tinha mesmo que fazer, né, então até isso eu levo hoje, eu quero organizar alguma coisa da escola, eu tenho uma parte no roupeiro só para isso, então é aqueles 15 minutos que legal. Eu faço, não passo mais, então... E assim, o que passou, tu vai fazer o teu hobby daí. Vai fazer o teu tempo de descanso. E sobra tempo. Eu digo que eu sempre dizia, ai, meu dia tinha que ter 48 horas. Não, 24 horas. Faltava só organização. Era só organização. Hoje sobra. Às vezes eu fico assim, meu Deus, sobrou tempo. O que eu vou fazer com esse tempo agora? Lembra que eu te dizia que eu não conseguia sentar? Lembro. Tomar teu mate? Não fazia nada. Hoje eu tenho 2 hobbies, né? Eu faço crochê, os amigurumis. Tô fazendo as historinhas, criando os personagens, levo pra escola. Que legal. Então, tô tendo tempo, tô aprendendo a tocar um instrumento também, coisa que eu jamais imaginei que eu ia ter tempo para isso. E isso lembrando que você passou por um processo de separação, que a gente sente essa necessidade de botar a vida no eixo, organizar as coisas e tudo mais, como tu falou. Então, tu também tá sozinha nesse processo. Imagina, às vezes o que tu tinha ajuda antes, agora tu não tem, e mesmo assim, tu conseguiu fazer essa organização, essa rotina, ter um tempo para ti. O que eu queria te perguntar era exatamente isso que tu falou antes, a gente estava falando dos poucos minutos ali, que a gente tem a divisão, então a gente tem a manutenção da casa, que é aquelas coisas que a gente faz todo dia, e os minutinhos que a gente faz para transformar a nossa casa. É interessante ver tu falar, porque às vezes a gente pensa, não, eu vou faxinar tudo agora, vou dar um jeito agora, e daí tu deixa a pia ou deixa a cama, e aí isso vai acumulando. Eu acho que isso é interessante, porque tu coloca um tempo aqui, tu bota tempo nas duas coisas, e aí a bagunça não desenvolve, tu consegue conter, né? E eu também distribuí tarefas, né, para eles. Delegou. Porque era só, caía tudo sobre mim, né. Então, e tu era muito perfeccionista? De dizer assim, não, eu vou fazer porque é mais rápido, porque tu tinha essa coisa assim? Tinha, mas ao mesmo tempo que eu tinha, às vezes, como, o cansaço ia deixando, né, também, daí às vezes. Ninguém fazia. E daí ficava, daí alguém tinha que fazer, né. Mas agora não, então eles sabem que
o meu mais velho é o responsável da louça, né? Então ele sabe. A maternidade dando retorno já. Demora, né? Mas... almoçou, lava a louça. Então a louça é com ele. E ele sabe que é logo depois do almoço. Às vezes, não é para deixar. Não. Tem o daí, horário pra isso. Às vezes ele, mas não. Tu quer fazer tal coisa? Depois, primeiro, tu sabe a tua obrigação que é lavar. Legal. Então a gente não dorme mais com a pia desorganizada. Desde as roupas, que às vezes eles deixavam lá no banheiro. Até a Cecília, ela vai fiscalizar o último que toma banho, ela vai fiscalizar. Eu não acredito. Pra ver se guardaram, né? Tu vê só. E ela, às vezes, os guri vão fazer alguma outra. Não, mãe, ele não levou a roupa no cesto. Às vezes ela leva, às vezes ela manda eles ir lá levar, né? Olha só, que legal. Então foi assim, um puxando o outro, né? Claro que os guris ainda tem que dar, né? Eles porque, são mais né? folgados. Lá em casa, pelo menos, é assim, né? Mas eles mudaram, porque antes tu acordava de manhã, era copo em cima de tudo que lugar. Eu lembro. Lembra que isso te incomodava muito, né? Até um dia eu tirei uma foto, tinha assim, na sala, era em cima de tudo que lugar tinha copo. Então, eles sabem que ele tem que guardar. E se eu acordo, às vezes, de madrugada, alguma coisa assim, e eu vejo o copo, eu vou lá, acordo. Sério? Faço guardar, porque eles sabem que é né, eu digo os combinados. Então, tu não dá moleza também, né? Porque eles sabem que é questão de hábito. Isso a gente conversou bastante. E eu vejo, assim, que mudou bastante eles. E eu não quero que volte. Só manter. Né, que fique e melhore, né, não voltar. Até porque isso aí eles vão te agradecer pro resto da vida, porque isso aí, tanto a Cecília, né, que vai, e os meninos também, porque até então a gente tinha o machismo de só a mulher faz, só isso, aquilo, e agora, e eles vão, né, a parceira que eles tiverem no futuro aí, vai agradecer muito por tu ter, eu sempre penso assim, né, minha nora vai me agradecer muito por eu ter ensinado isso, porque, é para se tornar adultos funcionais, que cada um faça a sua parte, né? Eu até digo para eles que eles não vão morar sempre com o pai, né, com o pai e com a mãe, no caso, que eles precisam para a vida deles, né? Até se vão estudar fora, como é que eles vão dividir um apartamento com outra pessoa, né? Eu acho, Marcela, que isso é uma prova de amor que tu tá fazendo por eles, por mais que eles chamam a gente às vezes de chata, lá em casa acontece pelo menos, né? A mãe sempre é chata, mas no futuro eu vejo assim, cara, é uma prova de amor que a gente faz por eles, de ensinar, de mostrar, porque lá na frente eles não vão sofrer de não saber fazer, de não saber cuidar de uma casa, não saber viver em ordem, porque depois que a gente, né, que nem tu falou, não quero voltar pra bagunça, depois que a gente experimenta a organização, a gente não consegue mais voltar. Não, né? Incomoda. Incomoda? Assim, às vezes as coisas fora. Então eu já não deixo, quando eu vejo que já tá. Porque daí eu peguei aquelas, eu digo manias, né? Eu chego da aula de meio-dia, enquanto vou colocando, não perco mais o tempo do celular. Eu vou fazendo o almoço, mas já dou aquela olhada, o que eu preciso organizar agora. Para não perder o meu foco, porque eu não posso perder o foco. Se eu começar alguma coisa, eu quero terminar, porque se eu começar a tirar daqui e vejo uma coisa ali, eu não termino nada. E faz outra coisa e vai ficando. Então, isso que também eu me policio bastante, é não perder o foco, né? Essa questão do celular, eu quero muito que tu dê dicas, porque pra ti foi uma das coisas que tu sempre trouxe, tu falou, Vani, realmente isso é muito legal quando a gente tem a consciência, porque, cara, pra tu ficar 1 hora rolando ali, é facinho. Tipo assim, tu nem vê passar. E aí, quando tu vê, isso faz muita falta pra nossa vida acontecer. E não é que a gente não pode usar, que nem eu sempre te disse, né? Não é que a gente não, vamos ter que abandonar. Mas como que tu fez, de fato, para conseguir se dar limite? Porque quando a gente é adulta, a gente pode, mas nem tudo que a gente pode, a gente deve, né? Como que tu fez para melhorar essa questão do celular? Eu digo assim que na teoria a gente sabe, né? Só que na prática, no início foi bem difícil, sabe? Eu segui ali o cronograma de pegar o celular ali bem no início, só depois, não acordar e já pegar. Claro, agora eu olho, desligo o despertador, já vou pro banheiro fazer a minha rotina, acordo a Cecília, arrumo ela, arrumo a cama, acordo os meninos, tomo o café, aí eu paro uns minutinhos, dou uma olhada, ver se não tem algum recado da escola, alguma coisa, né? Respondo algum grupo. Botei o celular no silencioso de noite.
Que legal, isso é muito legal. Aí tem dias que, hoje foi um dia de manhã que eu me esqueci o celular em casa. Sério? E antigamente, antes, a Marcela de antes, tinha que voltar a buscar. Era uma necessidade ter o celular ali perto. E hoje não, para mim é mais tranquilo, porque na escola eu não pego, né? Eu sempre digo até para os pais, enquanto eu estiver em sala, eu não respondo, não vejo, para nós filmar uma atividade, tirar. E daí, se eu não tenho a monitora, né, tira, ou alguém da escola. Então, para mim tá sendo mais tranquilo também. E eu me cuido, quando eu chego em casa, eu pego ele depois que eu almocei. Que eu tenho uns minutos, né? Senão tu já comia assistindo? Não, eu fazia, às vezes ia olhar uma coisa, um negócio no Instagram, ia fazendo comida, aí eu demorava, porque daí eu ficava parada ali, olhando, fazendo almoço, mas tinha muita coisa para mim ir organizando. Então eu chego, enquanto vou preparando uma coisa, já consigo organizar outra e sobra tempo depois do almoço. E daí tu pode ficar tranquila que tu sabe que não vai fazer falta aquele tempo, daí tenho aquele tempo, né, para fazer. E de noite é a mesma coisa, quando eu vou fazer as coisas né, em casa, de guardar roupa, dobrar, agora eu dobro, cada um dos guri guarda as suas, essas coisas assim, né, que eu sempre deixava tudo para mim fazer. Então, depois que eu fiz tudo, aí eu sento. É o teu momento. Olha, eu faço crochê, dou uma olhada, né? Eu disse até a televisão sobrou tempo, porque uma coisa que não me sobrava. E quando eles estão comigo, né, eu tento deixar mais o celular e ficar com eles, né? E os finais de semana que eles vão pro pai, daí eu me organizo para fazer um curso, porque professora tem que sempre estar se atualizando. Mas essa questão que tu falou, eu acredito que não foi desde o início que tu conseguiu fazer assim. Não. Foi aos poucos que tu foi aumentando esse tempo, né? Porque antes, ali no início, eu fiz né, bem o que tu tinha colocado. Tal tempo, tal hora, tantos minutos. Porque senão a gente se perde mesmo. E daí, hábito, depois que tu consegue ter o autocontrole de... Não, chega agora, eu já usei demais, né? Preciso... Porque às vezes acontece, não vou dizer que não. De se passar um pouco e daí já te atrasa ali, já vai dormir uns minutinhos mais tarde. Acorda cansada. E eu vejo que a Cecília, para ela prejudica. E como ela dorme comigo, ela só vai dormir a hora que eu vou dormir. Então eu disse, não. Quando eu vejo que eu tô, né, exagerando um pouquinho, eu já me policio de novo. Que legal. Mas então... a gente tem que ter, igual esse olhar, ver que a gente precisa também de um controle, né, para as coisas darem certo. Isso eu acho muito interessante, porque eu vejo por mim às vezes, porque como eu também trabalho com o celular, às vezes para mim também eu também tenho dificuldade, porque às vezes o trabalho se mistura com o não trabalho, que é só o lazer que tu tá ali aproveitando, e quando tu vê, tu tem que dar essa segurada e não. Primeiro, porque isso que tu falou, eu acho muito legal, que é quando a gente... por exemplo, tu chega e vai fazer o que tem que fazer, tu bota foco naquilo e é muito mais rápido do que tu ficar molando, né? Ou no celular, ou fazendo outra coisa. Então, quando a gente... Por isso que eu digo, esses minutinhos que a gente dedica para cuidar de alguma parte da nossa casa, que a gente faz no método, ele é legal por causa que tu vai focada. Tu não tá no celular, ou tu tá com a cabeça em outro lugar, tu tá realmente ali, daí isso acaba rendendo mais também, e daí né? vai da prática, porque tu vai fazendo, tu se habitua a fazer aquilo... porque tu sabe que vai dar tempo, sobra tempo, na verdade, né? Porque o celular rouba bastante tempo da gente, né? Muito, muito. E isso que tu disse é muito interessante, até pela questão das crianças, da gente tá presente quando a gente tá ali, que às vezes não é muito tempo, já que a gente já passa, né? Às vezes o dia longe deles, que naquele momento a gente consiga ter esse tempinho, né? O que eu gosto muito e que eu acho interessante de falar é que às vezes a gente acredita que para ter uma casa organizada e tudo mais, a gente precisa de... eu não consigo porque eu trabalho o dia todo fora, eu tenho as crianças, eu não tenho funcionária, empregada e tudo mais. Isso que eu acho interessante, da gente olhar para a situação que a gente vive sem ficar se vitimizando, por mais que a gente sabe que é cansativo, né? É óbvio que chega ali no final do dia, tu tá realmente cansada, mas saber que tem jeito, tem como tu organizar, tu também... Tem a questão da alimentação, né, que tu também reorganizou, cuidou disso. Então, trazer uma mulher real, né,
professora que também tem essa demanda, a gente sabe essa questão das professoras, às vezes eu deixo o Vale na escola e eu penso, meu Deus, essas professoras são os anjos. Não, e a gente trabalha em casa para trabalhar na escola, né? Exatamente, então eu vejo assim, vocês sempre estão trabalhando, tu tá em casa, tu tá trabalhando, então a tua mente também é uma mente muito agitada, mas com a organização dá para ser mais leve, né? Dá. E eu acho isso muito interessante porque eu vejo assim, às vezes, realmente a questão da profissão, porque tu leva muito papel, tu tem muita coisa, isso era um problema para ti também? Sim, eu guardava muita coisa que não tinha... Fez um desapegão assim também? Eu fiz porque a gente guarda muita coisinha que a gente acha que vai guardar, que vai precisar e não tem necessidade, né? Uhum. Então eu tenho aquele meu espaço ali no quarto. Tu definiu um espaço para as coisas da escola. 2 portas ali do roupeiro, que sobrou espaço, né? Então o que cabe ali é o essencial. Começou a passar umas coisas assim maiores, tipo de caixa, fantasia, eu levei lá para a mãe, porque ela tem espaço, daí quando eu preciso, vou lá, pego, devolvo, porque senão o meu carro era cheio de coisa. Até o carro melhorou, não? Sim, porque o meu porta-mala não tinha espaço. Os guris diziam, não pode ver uma caixa que ela tem que catar, né? Sério? Então, várias coisas assim eu começou a te incomodar até essa questão do carro teu. Eu tinha né? Eu tinha uma mulher que ia uma vez por semana limpar, só que, coitada, ela chegava e não dava conta de tudo, porque era. Eu ainda mantenho ela, né, para fazer aquela faxina mais pesada, mas o dia que ela não vem, eu não me aperto, sabe? É isso o bom, que eu fico tranquila, porque às vezes acontece, ela tem criança pequena, dela me diz, Marcela, sexta eu não vou poder ir. Tu não pira, né? Não, antes meu Deus, eu que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu acho muito legal, porque essa relação da limpeza e a organização tá ligado, porque quando tem muita bagunça, muita coisa, tu não consegue nem limpar direito, e daí tu perde um tempão arredando coisa, né? Às vezes tu tirando coisa da mesa para poder passar um pano que era para ser rapidinho, né? Então, a questão da limpeza fica muito mais rápida quando a casa tá organizada e você também menos esforço. Acredito que ela deve ter mudado de vida, né? Ela deve amar agora ir lá, né? Porque antes, coitada, ela levava um tempo só para organizar, para poder limpar e depois organizar. Né? Então agora é diferente, eu vejo assim, de roupa, sabe, eu era muito consumista, porque eu não, era tudo muito desorganizado, até da Cecília. Tu não conseguia ver o que tinha ali e acabava comprando mais. Não, e outra, eu não sei se era um apego, eu não conseguia me desfazer daquilo que eu não usava, eu me lembro também do desapego, então eu comecei a conseguir. E o que tu fez, tipo assim, quando tu tá com a peça ali, tu se faz pergunta, o que mudou para tu conseguir desapegar? Para quem hoje tem essa dificuldade? Eu faço, assim, mensalmente. Uma vez por mês, eu vou no meu, tipo, na verdade, assim, esse mês, digamos, passado, foi em março, eu fiz no meu roupeiro, né? Eu tiro uma vez num final de semana que os guris não estão, uma meia hora. Hoje vai ser essa parte do roupeiro. Eu tiro tudo. Eu tiro tudo e daí eu vou vendo. Uso, não uso, né? Faz tempo que tá ali. E sempre sai uma sacola cheia. Bom, lembra das fotos, né, que eu te mandava? Muita coisa. Dos guris, a da Cecília eu fiz também já esse ano. Então, daí não acumula, tem espaço, sobra espaço, né? Porque tá o que realmente tu tá usando, né? E ela também, ela tem conseguido também desapegar das coisas. Eu tinha que fazer tudo escondido dela, né? Agora não, agora tá bem tranquilo. É que daí também tu tá fazendo mensal, tu tá tendo essa recorrência e isso vai passando pra ela também, né? No início ali, eu sentei com ela e disse o que nós vamos levar lá na avó, porque daí a gente distribuiu o brinquedo, o que a gente vai levar lá na avó, o que a gente vai doar para outras crianças que não têm. Então ela ajudou a escolher o que ela queria ficar, o que ela ia dar e o que ela ia levar lá para a avó. Então às vezes é bem tranquilo, ela sabe.
E é legal que tu respeitou essa questão dela também, porque eu sempre digo, às vezes a gente quer organizar e a gente tira coisas deles, porque eles são apegados, eles não desapegam. E aí o que acontece? Às vezes tu tira coisa que eles gostam muito, porque claro, né? Às vezes para você um brinquedo não serve mais e para eles tem significado. Então eu sempre digo que a gente respeite também o espaço, não importa se tem 4 anos, tem 18 anos, como tu tem o caso, né, de idades diferentes, essa questão do respeito e fazer junto faz toda a diferença também, né? E ela consegue agora, assim, estragou alguma coisa, ela não fica querendo guardar, não tem arrumação, vai lá e coloca fora, ela não fica guardando, porque quando a gente foi fazer a limpeza ali dos brinquedos, era muita coisinha quebrada que ela não queria, e daí com muita conversa, a gente foi conversando e ela agora numa boa, ela foi soltando aos poucos. Não tem mais esse apego nas coisas, assim, né? Que legal, porque isso na real a gente também às vezes traz desde cedo, né? Às vezes eu sempre uso o exemplo meu que eu não tinha... Eu tenho mais 2 irmãs, então minha irmã usava, depois passava para minha outra irmã e depois vinha para mim. E aí às vezes ficava essa coisa, como eu não tive como comprar lá atrás, quando eu tenho essa vontade de comprar e aí eu tenho esse medo de desapegar porque eu não tinha lá atrás. Então eu sempre falo para as meninas que às vezes a nossa dificuldade de desapegar pode ser porque a gente não teve em algum momento da vida, né? Então isso eu gosto sempre de falar porque é uma coisa que eu sempre digo, essa questão do desapego a gente tem que ser respeitosa com a gente de tipo assim, tudo bem, tu não tá conseguindo desapegar agora, mas vai devagar, que nem tu disse, né? Eu vou numa parte do roupeiro hoje, daqui a pouco nesse mês eu não consegui tirar. Guria, eu digo assim, eu sou uma pessoa super desapegada e eu sempre, de tempos em tempos, eu tiro peça de muitos anos atrás. E que eu achava que eu ia usar, mas aí tu tem aquele apego, às vezes, por aquela peça, e aí chega um dia que tu chega dá um estalo, parece, e tu pensa, não vou usar isso aqui, e aí tu desapega. Eu fiz isso também com os potes, às vezes, assim, durante a semana mesmo, pego uma gaveta do armário, o que tem dá uma olhadinha, o que não tem tampa mais vai fora. Já tá desapegando. Não guardo mais porque não tinha mais lugar para onde guardar e não tinha às vezes, ou tinha tampa ou não tinha o pote, né? Então agora eu faço sem tampa, tampa sem pote. Eu faço meio que seguido isso. Então é uma coisa assim, que dá tempo. E é mais automático, eu acho, né? E vai criar, eu criei esse hábito, então às vezes eu tô fazendo o almoço no final de semana, tá ali o tempo, agora tá mexendo, vou olhar, pego assim, olho a gaveta dos panos de prato, às vezes. Vê o que dá pra tirar. Tu vê que interessante isso, eu uso um termo que é assim, a gente olha, mas não vê. Eu gosto de dizer isso, porque às vezes tu abre uma gaveta, eu tenho alguma coisa que eu vou pegar na gaveta, tu abre, pega o que tu quer e fecha a gaveta. Às vezes tem lixo ali, um papel de bala. Tu tá tão, tipo assim, tu tá só focada no que tu quer pegar, que tu não olha as coisas que podem sair, como um lixo, um papelzinho, alguma coisa. E aí quando tu dá aquela coisa de, não, eu preciso desapegar, eu vou ver o que não serve mais, eu abro a gaveta, eu olho e eu vejo também. Então, pego o que eu fui pegar, mas já tiro aquele papelzinho. Vai ficando automático. As pessoas não acreditam, mas vai ficando, né? Vai ficando mais automático. Tipo, na geladeira, antes era tudo colocado, né? Agora não, tem as bandejinhas, né? Então, para os meninos ficou mais fácil, porque daí não é toda hora, mãe, cadê tal coisa? Isso que eu sempre falo. Tu tem que sair do que tu tá fazendo para ir mostrar, porque às vezes tá na frente e eles não estão estando ali, eles já sabem, vão fazer um sanduíche, puxam aquela caixinha das coisas de presunto, café, o queijo, né, creme de leite, requeijão, maionese, enfim. Então ficou bem mais prático, tudo isso. Até para eles se virarem, para eles conseguirem. Porque às vezes, e no armário ali, eu digo das porcarias deles também, eu comecei a organizar. Um lado é só os lanches deles, outro lado é só ali temperos. Então foi criando... Não tá mais tudo misturado também. Mais fácil de achar, vai lá pegar. Tudo, até eles, porque daí o Pedro tá fazendo comida às vezes, né? Eu fui viajar final de semana e ele ficou sozinho. Então ele também... Se virou.
sabe? Porque daí abriu, olhou, ele sabe. Que legal. Botei etiqueta nas coisas. Fez diferença para ti as etiquetas? Bastante. Porque quando tem mais gente que convive com nós, eu acho que isso faz muita diferença, principalmente ali nos tapetes. Eu botei tapete cozinha, tapete banheiro, toalha de mesa. Porque às vezes, né, ia guardando, misturando tudo. Iam guardando. Então agora ele sabe. E até na hora de pegar. E pra gente, né? Vai Sim. pegar alguma coisa e já sabe que ali não precisa tirar tudo para saber o que é aquilo. Esse papo tá tão legal porque só nesse pouco tempo que a gente conversou, são várias coisas que a organização traz à nossa vida e eu sempre me brilho o olho de falar porque eu sempre fui totalmente desorganizada e eu tenho tendência a ser bagunceira. Então, quando tu disse, nossa, tenho mais tempo agora, tenho hobbies, né? Não ficam mais gritando toda hora, pedindo onde que tá cada coisa, a paz mental, a questão de levar para o teu trabalho também, né, essa questão da organização para o teu carro, né, então eu vejo assim, eu sempre digo, a gente vai começar uma organização, mas nunca vai ficar só no físico, vai para todos os âmbitos assim, e ainda para nossa questão mental, para tudo, né, então eu acho que é incrível, né? O tanto que a organização transforma a nossa vida, né? Eu digo, eu sou uma antes da organização e uma depois, né? Que legal. Porque mudou bastante, assim, muita coisa. Não tem dizer assim, só foi isso. Não, foi... Porque eu digo, não foi só uma organização na casa, né? Foi uma organização na rotina minha, na rotina dos meninos, né? Então, foi tudo. Que legal, que legal. Se tu pudesse pegar algumas dessas coisas, eu sei que né, no curso, enfim, a gente vai por várias áreas, mas se tu pudesse pegar, assim, coisas que, sei lá, alguns exemplos que pra ti fez muita diferença, tipo assim, alguma regra, a regra dos 2 minutos, por exemplo, tem alguma coisa assim que mais te marca, que tu vê que deu muito resultado pra ti, além do que tu já disse, desses pouco tempo por dia que tu dedica ali? O que mais me ajuda, assim, até hoje é os 15 minutos, né? Sempre arrumar o tempo no início regrado do celular, que me ajudou bastante. Ver e já colocar no lugar, que às vezes, né, a gente... vou deixar aqui. Mas deixa não. Pra depois. Já vai colocar no lugar... E o desapego, principalmente para entrar, sair, né? Legal, tu tá com essa regra também? Sim. Entrou algo novo ali naquela parte? Eu digo que isso mudou, assim, para tudo, porque novos ciclos, né? Tu tava precisando viver essa organização também, né? Deixar as coisas mais livres, né? E eu acho que é isso também, entrou uma, sai também. Tu falou também a questão das crianças, brincou, já guardou. Sim, isso aí sabe, também... antes de dormir, organizar a almofada do sofá, porque às vezes eles deixavam, né? Então, até esses detalhezinhos que fazem diferença. E daí, com o passar do tempo, a gente criando um hábito, isso incomoda de estar caído fora, porque eu penso assim, não custa nada pegar, né? Antes eu não dava bola. Porque era tanta coisa, né? Eu acordava de manhã e era aquela coisa. Hoje não, tu acorda, parece que assim, ó, tudo desacelera, sabe? Tu consegue, flui melhor as coisas. Que legal. Tu consegue, parece que assim, ó, flui. Tu consegue pensar de novo. Porque às vezes assim, essas coisas, eu achava que não me incomodavam tanto, mas me incomoda. Hoje eu vejo que me incomoda, porque quando tá desorganizado, me incomoda. É que antes eu acho que tá tão cheio que às vezes tu pode botar a culpa até, sei lá, no trabalho, nas crianças. Sim, a gente vai... E na real é a bagunça que tá incomodando, né? E só depende da gente, né? Que legal. E a gente, assim, ó, eu vi que sozinha eu não ia conseguir, que eu precisava. Mas tu deu o primeiro passo. Desse controle, né, de ter que fazer, porque se tu não tem, às vezes, no meu caso, alguém que não é cobrando, né, mas que tu vai fazer, aquilo vai te criando um hábito e vai, e depois tu vai moldando conforme as tuas necessidades, tua rotina muda, tu vai moldando, deixando mais flexível, porque às vezes acontece, né, um imprevisto, mas daí eu digo, tu não se pega
despreparada. Ai, meu Deus, agora... O que eu vou fazer? Se alguém me ligasse, assim, tô indo aí tomar um mate contigo, eu pensava, meu Deus, por onde eu começo a arrumar? Tinha que ter um treco. Não, daí tu começava e não arrumava nada. Agora, pode vir. Que legal. É tão bom, porque daí tu se sente melhor recebendo alguém na tua casa também. Porque querendo ou não, eu acho assim que muito da minha desorganização era também reflexo do meu interior, eu acho, né? Tava com vários sentimentos bagunçados, eu acho que também refletia na bagunça. Uhum. E aí tu conseguiu internamente também trazer essa paz? Que legal. Eu acho isso muito lindo, eu gosto muito do teu... Né? Às vezes a gente conversa, às vezes eu sempre às vezes estou fazendo alguma coisa e eu penso, como será que tá a Marcela? Como será que... E às vezes quando tu manda alguma coisa, responde alguma coisa, eu fico tão feliz, porque né, a gente às vezes mantém esse contato e ver o quanto isso mudou para ti e como tu consegue manter isso, porque depois que tu pega esse hábito, por isso eu sempre digo, a gente precisa se organizar uma vez, depois a gente só mantém, claro, precisa reorganizar uma coisinha aqui, outra ali, mas a questão do pesado já foi, né? Sim, e como algumas atitudes que a gente tem, que a gente acha que não vai interferir na vida de alguém, muda, porque eu com a mania da cama posta, né, que eu acordo de manhã e daí toda sexta-feira eu troco, né, então eu digo que eu adoro a sexta-feira porque é o dia que eu vou mudar. Que legal, a cama, tu já espera esse dia. Aí, quando eu faço, a primeira coisa a fazer, eu tiro uma foto e mando pra minha mãe, olha a cama que tá hoje. Agora ela me manda também. Sério? Olha, ela começou também arrumar, sabe? E daí... Tu influenciou ela também. Eu disse, olha, tem coisas assim que, né, puxa. Com certeza. E é tão bom. Tu poder influenciar o outro numa coisa boa, né? Que é a organização. Não, às vezes a Cecília diz, hoje nós vamos botar tal cor. Porque daí começamos, né? E vai comprando uma coisinha aqui, outra ali, vai, né? Não precisa ter muita coisa, né? Mas assim, é aquela coisa, ai, tão bom de deixar o quarto aconchegante. Eu digo que ele ficou aconchegante agora. Parece que até o sono melhora, porque daí ele não tem nada de roupa naquele baú que eu tinha, porque era uma pilha. Era um ponto de desordem ali também. Não tem mais nada na cabeceira da cama, agora só o livro que eu tô lendo antes de dormir. E o livro da Cecília, que a gente daí criou um hábito também de leitura. Eu leio um livro para ela toda noite, e daí depois, enquanto eu leio uma página do meu, ela lê o dela, né? Daí fica ali na cama, no outro dia ela troca, mas são coisas que não ficam poluído, porque antes era tanta coisa que às vezes tu não achava nada. Nossa, e isso, como tu disse, afeta muito até a questão do nosso sono, então... Por isso que eu digo, às vezes a gente tenta falar, a gente não consegue expressar o tanto que a organização de fato traz na nossa vida. E a gente precisa, e o que eu mais admiro em ti, né, na fase que tu estava vivendo, na dificuldade que tu estava vivendo daquele caos, tu entendeu assim, não, sozinha eu não vou dar conta, eu preciso desse auxílio, então às vezes ter alguém para cobrar ali, para tu ter que mandar um vídeo, né, que eu pedi, manda um vídeo, manda foto, isso faz toda a diferença também, porque tu tá comprometido, porque às vezes no início do processo da organização, eu digo que a gente não se compromete muito com a gente, mas se tem outra pessoa ali, é mais pelo outro, e depois tu vai pegando o hábito também, né? E às vezes assim, acontece tu não conseguir fazer a meta do dia, mas não desistir, daí tu tava ali, né? Não deu hoje, não tem problema, amanhã tu faz. Isso porque se às vezes não tem esse outro que te dá essa... Não se preocupa, não deu tudo hoje, amanhã tu faz. Só recomeçar. Tu já quer abandonar, ou tu quer fazer tudo de uma vez, ou se não deu certo num dia tu não quer mais fazer. E não, eu acho muito importante, assim... E sempre digo para todo mundo, né? Que a minha vida mudou no momento que eu comecei a me organizar e que você que foi aqui, eu sempre digo, me ajudou, né? Porque até as gurias lá na escola hoje, quando eu contei que eu ia vir, daí as gurias, tu fez a mentoria com ela, né? Eu disse, sim, e recomendo. Que legal. Ai, que porque lindo. muda. Bom, obrigada por ter trazido todas essas falas. Eu fico muito feliz, mas eu sempre digo que eu sou só a ponte, digamos assim, porque é realmente você que fez todo esse... Eu acredito que é ter essa coragem, sabe? Porque muita gente não tem a coragem porque tem medo de mexer, porque
sabe que vai dar trabalho, mas tu não, naquele processo teu, tu pensou, não, eu preciso disso, e tu pagou o preço, né, Marcela? Porque não foi fácil, Não. é muita coisa, às vezes tu se sente confusa, quando tu começa a mexer, aí aparece bagunça, aí parece que quanto mais tu mexe, mais coisa vai surgindo. Eu sempre digo, antes da ordem vem o caos, e só... digamos assim, merece essa ordem quem passa pelo caos. E tu foi uma pessoa que decidiu, não, eu vou passar por esse caos, e hoje tu tá colhendo todos os frutos que você conquistou, né? Não, e eu só tenho a agradecer por isso, porque eu acho que se eu não tivesse visto aquele vídeo no Instagram, né, uma postagem tua, não sei se eu ia estar naquela, consequentemente, eu ia estar naquela de não conseguir tempo para nada, né? Hoje tem... Conseguiu até tempo para vir aqui hoje. E sem atrasar nada de escola, porque às vezes eu ia dizer, meu Deus, eu tenho tanta coisa, tenho isso, tenho aquilo. Que legal, que legal. Se tu pudesse, agora tu pode, deixar uma mensagem do teu coração para talvez essa mulher, talvez essa prof que está nos assistindo. Eu tenho muitas alunas profs que está nos assistindo, que talvez está desanimada, tá com a casa tudo caótica, tá com, né, enfim, porque quando tá ali caótico, geralmente todo o resto tá caótico. O que tu diria, assim, do teu coração pro delas? Que o pontapé só depende de nós, né, que a gente consegue, que dá trabalho, sai da nossa zona de conforto, sim, só que o que a gente vai colher depois é gratificante, então... que não é dizer assim, eu fiquei até agora nesse caos, não, mas dá para mudar. Faz por ti, faz por teus filhos, principalmente por nós, né? Eu sempre digo, quando a gente está bem, todos que estão no nosso redor estão bem também. Então, vale a pena, né? Mas depende tudo de nós querer, né? Então, se a gente quer, a gente consegue. É difícil, não vou dizer que é fácil. Não vou mentir, né? Não, mas... Não é fácil. Vale a pena. Vale. Eu digo, o dia não precisa mais ter 48 horas. As 24 é suficiente. A gente consegue. Que legal. É só arrumar tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcela, foi muito bom te receber aqui. Eu confesso que esse é um pod muito especial para mim. Foi a minha primeira aluna que veio aqui, né, que a gente teve esse contato, desse processo, porque às vezes a gente traz muitas pessoas, enfim, mas eu quis muito, que talvez se organizam em várias áreas, mas não na casa em si, que não viveram esse processo, e é muito legal ver, ter alguém que diz assim, não, eu era bagunceira, porque muita gente tem vergonha, e eu vejo o problema em tu seguir, continuar assim, mas eu acho tão lindo quando a mulher diz assim, não, eu vou pegar as rédeas da minha casa, da minha vida e vou colocar ordem nisso aqui, vou dar um jeito nisso aqui. E foi o que tu fez, então eu queria muito te agradecer também por ter me dado a oportunidade de te acompanhar nesse processo que foi tão lindo, que foi tão desafiador, mas que valeu a pena e tu tá colhendo esses frutos. E eu espero que a gente siga aí também muito tempo juntas, com muitas dicas, com muita transformação, e que tu leve essa organização para sempre na tua vida, que eu sei que tu não vai mais conseguir viver sem, não. né? Não, até me incomoda, né, os fatos quando tá desorganizado, mas eu que tenho que te agradecer, né, por todo o apoio, até hoje, quando eu peço, Vânia, o que eu posso usar para tal coisa, né? Sempre estou olhando tuas dicas, né? Porque é muito bom isso. A gente poder também, assim, com coisas práticas que nos ajude, né? Então, eu também quero te agradecer. Se a minha vida hoje tá, assim, mais leve, eu também devo a ti, né? Que bom. E que tu continue com esse teu papel que vai ajudar muitas mulheres, ainda como me ajudou. Tenho certeza que muitas ainda vão passar pelas tuas mãos e vão te agradecer, né? E não é só eu, é a minha família inteira, porque mudou os meninos, a minha relação com eles, né? Então eu tenho que te agradecer. Não vou chorar, tá? Não vou chorar. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por esse papo. E eu espero que você tenha se inspirado,
visto que é possível. Às vezes a gente fala, mas às vezes a gente falando parece, a Vani quer, sei lá, vender um curso ou sei lá o quê. Mas não é isso. Além disso, é entender que a nossa vida muda, a vida da nossa família muda, e trazer a Marcela aqui hoje, né, uma mulher real, com uma rotina real, que trabalha muito também, que tem filhos ainda pequenos também, que é uma mulher que dá conta de muita coisa, né, toda estilosa, toda com a unha bonita ali, e aí eu olho para ela e eu vejo assim, é real, né, vale a pena, dá pra gente se cuidar, ter nossos hobbies e ainda cuidar bem da nossa família também. Né? Tá, só organizar que dá. Só organizar que dá. Gostei dessa frase, só organizar que dá. Eu espero que você tenha gostado do nosso pod de hoje e tenha te inspirado. Nós ficamos por aqui, nesse agradecimento especial também na Imperatriz Stock Lar, sempre no nosso cenário, também o supermercado Bertolete, né, com as dicas de produtos e tudo mais. Toda quinta-feira a gente está fazendo um passeio especial por lá. E também comigo a Esquina Bom, né, pra gente lembrar que tudo é muito importante, organizar é importante, mas ter esse momento com a nossa família, com quem a gente mais ama, tomando um sorvetinho, um açaí, faz toda a diferença também. Um grande beijo, nos encontramos na próxima semana, como sempre.